Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 5 sobre o Evangelho Gnóstico de Tomé. Nessa sequência de vídeos, a gente fala sobre o Evangelho Gnóstico de Tomé, que foi encontrado em Nag Hammadi, já tem alguns anos, foi em 1945. Porém, ele e vários outros documentos estão sendo aos pouquinhos aí revelados, sendo aos pouquinhos entregues, né? Sendo que tem mais de 100 documentos que ainda não vieram ainda revelados ainda, por alguma razão que se desconhece, inclusive. Mas é isso. Nosso estudo aqui, o foco é o Evangelho Gnóstico de Tomé. O Evangelho Gnóstico de Tomé, parte dele foi encontrada em 1890 também. E aí é muito legal porque você encontra parte dele e aí depois você encontra ele completo, né? E aí você consegue cruzar e consegue validar aquelas duas cópias. Em 1890, já tem muito tempo isso, mas em 1945 foi encontrado então em Nag Hammadi uma biblioteca completa, onde um dos livros é o Evangelho Gnóstico de Tomé. Depois a gente vai falar sobre os outros gradativamente, né? E foi encontrado em 1947, 2 anos depois, uma sincronicidade incrível, né, do universo. Entregaram todas as bibliotecas para a gente. E em 1947, então, encontraram a biblioteca de Qumran dos essênios, lá no Mar Morto, mais acima um pouco. Bom, vamos voltar então para o nosso Evangelho Gnóstico de Tomé, onde nosso objetivo aqui é ler o Evangelho do início até o final. São cento e poucas questões, cento e poucos logions, como se chamam, ensinamentos de Jesus, e a gente vai ler todos os ensinamentos e fazer um entendimento na visão dos gnósticos, né? Os primeiros cristãos eram gnósticos, os cristãos daquela região ali do Egito, da Judéia, um pouco mais acima na Galiléia, toda aquela região ali, né? Foi onde surgiram então os primeiros cristãos, com os ofitas, a escola dos ofitas, por exemplo, que dizem que era a escola de Jesus, inclusive dizem que Jesus chegou a ensinar para os ofitas, e dali então vieram diversos outros grupos de gnósticos. Nós vamos falar mais para frente em outros vídeos sobre essa distribuição, como é que se deu, como é que foi gradativo esse crescimento, até o século III, mais ou menos, depois de Cristo, aonde começaram, então, as cruzadas a dizimar e a caçar todos os escritos, inclusive, queimaram os livros gnósticos todos, atacaram no sul da França os cátaros de uma forma violentíssima, aonde queimaram toda a população de cátaros no sul da França. Então, absurdos aí da história aí que a gente tem que não esquecer, mas a gente precisa seguir em frente, né? Mas sem esquecer e sem olhar para ver como os primeiros cristãos viviam, o que Jesus de fato passou para eles, né? Bom, e no Evangelho Gnóstico de Tomé, nas primeiras páginas do Evangelho Gnóstico de Tomé, a gente tem a seguinte frase que foi lida no Cairo, né? Quando fizeram a apresentação para um conjunto de cientistas, estudiosos, historiadores que estavam ali justamente pesquisando e estudando os evangelhos gnósticos. A frase dizia: estas são as palavras secretas que o Jesus vivo pronunciou e que o gêmeo Judas Tomé escreveu. Bom, é interessante dessa frase, essa é a primeira frase que começa o Evangelho, né? Nessa primeira frase a gente encontra a palavra Jesus vivo. Jesus vivo significa, para os essênios, para aquele grupo ali de onde veio João Batista também, em Qumran, né? A palavra vivo significa um ser espiritualizado, um ser que realmente está na verdadeira vida, como falava Jesus, né? Meu reino não é deste mundo, porque ele se encontrava já vivo e não morto entre a matéria, né? Esse é o conceito gnóstico, de que quem está na matéria está morto, quem está
na espiritualidade, quem é um ser espiritual, apesar de que pode até estar aqui encarnado, mas ele se tornou um ser perfeito. No caso de Jesus, já veio já um ser mais do que perfeito, né? Mas os essênios consideravam qualquer pessoa, qualquer ser que estudasse muito, que se elevasse e que realmente se dedicasse a ser um ser perfeito. Os mestres se chamavam seres perfeitos ou vivos, né? Já eram considerados como um ser já vivo. Bom, então é isso, tá? Então Jesus vivo significa isso, a gente tem que sempre entender dessa forma. Outro comentário dessa frase é que Judas Tomé, na verdade, é Judas Tadeu. Então, essa é a conclusão dos historiadores. Quem foi Tomé? Quem foi Tomé? Né? Tomé foi Judas Tadeu, também descrito como Judas Tadeu em outras passagens dos evangelhos, inclusive os canônicos. Ok. Bom, hoje então nós vamos falar sobre alguns conceitos do gnosticismo e da época, como a gente sempre faz, e logo em seguida vamos ler os Logions, do 23 até o 30. Bora lá então. Falando primeiro de gnosticismo, né? O gnosticismo ele tem um caminho do conhecimento, a gnose, né? A gnose, que significa conhecimento, sabedoria divina ou sabedoria espiritual. O gnóstico, o objetivo gnóstico, então, é a elevação do ser em contínuas encarnações, até que consiga chegar em um nível elevado e fazer, então, a sua unificação com Deus. Então, reencarna e vai sempre subindo na escala espiritual, né? Até chegar num nível, então, que ele vai fazer o que eles chamam aqui de unificação com Deus, ser um com Deus, ou a integração com Deus também se encontra essa palavra também. É interessante que no budismo também tem algo similar. No Evangelho Espírita, recebido por Kardec, também encontra-se integração com Deus. Então é muito interessante. Quando a gente vê as coisas se juntando, né, ou pelo menos apontando ali na mesma direção, é muito legal e muito, muito gostoso de ver, né? Bom, o principal caminho de elevação, então, é o conhecimento, é a gnose, é o conhecimento individual, adquirido com autoconhecimento e estudo da espiritualidade, né? Então, o que é, que quando eles chamam conhecimento, né, nada mais é do que um autoconhecimento. Um trabalho contínuo durante muitos anos de estudo, até que o ser consiga, então, se autoconhecer. E se autoconhecendo, ele descobre, então, cada vez mais, gradativamente, porque é assim o universo, já falamos sobre isso, né? Ele descobre gradativamente, ele descobre, então, o amor fraterno a todos os seres. E aí vem a fraternidade, né? Espiritual para com todos os outros seres. Vem a potencialidade cada vez maior de enxergar os outros como irmãos e amar a todos sem distinção, como Jesus orientou. Mas é necessário que comece primeiro dentro de casa, fazendo uma faxina interior, fazendo uma reforma íntima, E isso daí não é o gnosticismo que fala. Hoje em dia, todas as religiões falam nesse sentido. Todas as religiões falam sobre reforma íntima. O budismo, o espiritismo, o catolicismo ortodoxo, todas as religiões acabam, de uma certa forma, se referindo ao autoconhecer, inclusive a filosofia de Sócrates, Platão, que também falava nesse sentido. Bom, eu separei algumas frasezinhas aqui do gnosticismo, outras de filosofia, né, que falam justamente sobre isso. Primeira frase: aquele que não conhece a si mesmo, nada conhece. Mas aquele que se conhece, já adquiriu, ao mesmo tempo, conhecimento sobre a profundidade do todo.
Então, bem legal, bem interessante, né? Ou seja, conhece a ti mesmo e você conhecerá o todo, como dizia Sócrates também. A liberdade, outra frase, a liberdade é o conhecimento da verdade, que existia antes que a ignorância surgisse. Tanto quanto a redenção é a libertação do cativeiro e a aceitação da liberdade. Isso está num documento chamado Tratado Tripartite. Também foi um dos documentos encontrados, né? Um livrinho encontrado, nesse conjunto de livrinhos da biblioteca de Nag Hammadi, Tratado Tripartite. Então é isso, ele fala aqui sobre a liberdade associada ao conhecimento, né? Ou seja, quanto mais conhecimento, mais liberdade. E aí a gente lembra uma frase que Jesus falava, né? Que era: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, também uma frase que associa o conhecimento, conhecereis a verdade, né? Com a libertação. Então, tem tudo a ver aqui, que é o contexto da língua do gnosticismo, que é o que se falava na época, né? Todos aqueles povos ali, os essênios, aquela região toda da Galileia, através dos tanaíns, que eram os mestres judaicos que andavam pregando em todas as regiões, né? E é isso. E não podia ser diferente, Jesus naquele meio, ensinando, né? E também ouvindo. Jesus, até os 30 anos, não estava ainda divulgando, né? Há quem diga que ele estava entre os essênios, e os essênios tinham uma regra de que até os 30 anos não podia sair da fraternidade, do grupo, para pregar, não podia antes de completar 30 anos. Ao completar 30 anos, eles poderiam, então, sair para começar a passar adiante os ensinamentos, porque aí se transformava de fato um mestre, né? Era como uma idade ali, limite ali para uma maturidade espiritual, alguma coisa desse tipo, que eles acreditavam. Outra frase, trabalho pessoal de cada um na sua intimidade, escavando as raízes do mal e extirpando-as, para que brilhe a luz imanente no ser, que vem da luz e a ela retorna. Então, muito interessante quando ele fala escavando as raízes do mal dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. O que é isso? Isso tem a ver com o autoconhecimento. Quando a gente fala reforma íntima, porque às vezes a gente ouve falar, mas não compreende bem o que é, né? O autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Eu sei meu nome. Eu me olho no espelho, eu me vejo. O que é esse autoconhecimento, né, que eles tanto falam? O autoconhecimento é isso. É parar para perceber as tuas ações. Quem é que de fato está pensando? Se é você ou se é a sociedade? Porque a gente tem uma opção de mensagens capturadas, absorvidas da sociedade que ficam no nosso subconsciente, né? Então é muito por aí. O autoconhecimento é isso. Olha, eu estou tomando a decisão, eu estou tomando as rédeas das minhas decisões. Quem é que está fazendo essas ações, ou falando, ou pensando dessa maneira? Esse é o primeiro início do autoconhecimento, tá? E aí você começa a extirpar o mal, como ele fala ali. Extirpar o mal significa, olha, um pensamento ruim, opa, corta. E isso é o autoconhecimento e o autocontrole, para que você comece a se elevar espiritualmente. Então era assim que eles acreditavam, e essa é a verdadeira reforma íntima com espiritualização. Tá? Três mensagens aqui de conhecimento que eu separei aqui para vocês. Mais três. Um homem livre, aquele que adquiriu conhecimento. Então, mais uma vez, liberdade e conhecimento, né? Liberdade, um homem livre é aquele que adquiriu conhecimento. Isso me lembra, mais uma vez, a frase que Jesus falava, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Tem uma outra que fala: a verdade é a mãe e o conhecimento é o pai. Então, isso é um conceito muito hermético, né, que dessa época, que se falava muito. O conceito hermético, por quê? Porque no hermetismo ele sempre trabalha muito com gênero, né? Um dos princípios do hermetismo é o gênero, né? E justamente você ter sempre uma semente plantada e uma semente que germina, né? Se você não tiver a origem do masculino e do feminino, né? Ou da origem do pai e da mãe, nesse caso aqui, você não consegue tocar para frente a tua sabedoria. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Verdade e conhecimento vão gerar sabedoria, vão gerar compreensão do todo. E essas frases todas vieram de documentos gnósticos, né? Documentos aqui de Nag Hammadi, outros do Mar Morto. Eu coletei algumas só aqui, só para a gente perceber como é importante o conhecimento para o povo dessa época, né? Então, o gnosticismo ele tem como fundamento o conhecimento e o autoconhecimento, naturalmente, né? Bom, tem uma outra aqui bem bacana que é a seguinte: a verdade é a mãe, o conhecimento é o pai. Então, essa, como usa gênero, né, a gente pode considerar que ela tem um pouquinho aqui de hermetismo, né? Um dos princípios do hermetismo é o gênero, né? Inclusive, procurem aqui no canal também, se inscreva, procure no canal aqui sobre hermetismo, é muito legal e são conceitos fundamentais, princípios do universo que vale a pena conhecer, vale a pena ver a similaridade com o que existe de fato, e aí a gente vai ver como realmente tinha fundamento, né? Pensamentos de 1.400 anos antes de Cristo, mais ou menos, mas muito bacana. Por isso, inscreva-se, deixa seu like também, que ajuda sempre o canal. Então, a verdade é a mãe, o conhecimento é o pai, significa, olha, você precisa dos dois gêneros para conseguir. Um planta a ideia, traz o conhecimento, né? Mas você precisa ali a verdade, juntar também com a verdade, para fazer, então, com o gênero feminino, fazer aquilo germinar e se transformar em sabedoria, em compreensão. Então, tudo começa com um conhecimento básico, né? Aquele conhecimento bem. E aí você pergunta, é verdade, né? É um fato verídico, é um fato. E isso também, você, juntando os dois, você então constrói a verdadeira sabedoria e a verdadeira compreensão para conseguir cada vez mais elevar o seu ser, né? Bom, e tem uma outra frase muito bacana, muito legal essa aqui, viu? Que ela fala assim, inclusive ela é uma das frases que está no Evangelho de Tomé. Provavelmente a gente vai ler mais para frente. Na verdade, aquele que se torna realmente livre através do conhecimento é escravo por causa do amor por aqueles que ainda não tiveram a condição de alcançar a liberdade do conhecimento. O conhecimento os torna capazes de se tornarem livres. Então, mais uma vez, liberdade, conhecimento, né? Mas o que traz de interessante essa frase é que, olha, você chega num momento em que você começa a ter tanto conhecimento que você acaba se tornando escravo. Quando você olha para os irmãos do lado, que não, de repente não subiram, não vieram juntos, e aí você se torna escravo desse conhecimento e da percepção de necessidade de ajudar. E aí entra aquela percepção de união do gnosticismo, né? De união, que você não está sozinho, você não está se elevando sozinho, mas que você precisa levar os que estão ao seu redor, né? Todos que você puder. Muito bem, pessoal. Então, hoje, das frases foi isso. A gente vai agora ler os Lógions do 23 até o 30. Bora lá. 23. Lógion 23. Ensinamento 23. Jesus disse:
eu os escolherei, um em cada 1.000, 2 em cada 10.000, e eles serão um só. Como é que a gente entende isso aí? Com certeza, como todo entendimento das palavras de Jesus, das palavras desta época, dos grandes mestres dessa época, você não entende lendo ao pé da letra. Você precisa de ter o conhecimento de algumas palavrinhas, de algumas chavezinhas, nesse caso aqui, muito de gnosticismo, né? Então, vamos lá. Um lógian simples, teoricamente, é um lógian simples e direto, refere-se a existirem poucos encarnados, né? Capazes de uma real elevação espiritual e unificação com Deus. Quando ele fala ali, e eles serão um só, significa farão a sua unificação com Deus. São poucos que estão neste momento com essa capacidade, mas farão a sua unificação com Deus. E o que é a unificação com Deus? É estarem num nível elevadíssimo, um espírito puro, um espírito de luz, né? Como Jesus falava, e Jesus já tinha feito a unificação dele. E Jesus falava, eu sou um com Deus. E ele falava pensando na unificação. Que todos chegamos lá. Todos chegaremos lá. É passo a passo, vai demorar muito, mas esse é o caminho. Depois de várias e várias encarnações ainda pela frente. Esse é o conceito principal. Lógian 24. Seus discípulos disseram, faz-nos conhecer o lugar onde tu estás, pois necessitamos procurá-lo. Ele lhes disse, aquele que tem ouvidos que ouça, a luz dentro de um ser de luz. E ele ilumina o mundo todo. Se ele não iluminar, as trevas se fazem. Então, uma loja muito interessante. Primeiro ponto aqui é o caminho para chegar aonde Jesus está. Consiste em fazer brilhar a luz que trazemos dentro de nós, com potencial ilimitado de expansão, capaz de iluminar o mundo todo. Precisamos acreditar nisso. Jesus dizia, né? Se tiverdes fé como esse grão de mostarda, menor das sementes, o grão de mostarda. Se tiverdes fé como esse grão de mostarda, diga para aquela montanha se mover e ela se moverá. Então é mais ou menos por aí. Olha, Jesus alertando, dizendo, olha, há luz dentro de vocês. E este que tem a luz e que descobre a luz, ele é capaz de iluminar o mundo todo. Se ele não iluminar, as trevas se fazem. Muito legal. Agora, um outro segundo ponto interessante aqui, eu botei como pergunta para vocês, né? Jesus estava presente? Ou será que nesse lógian Jesus estava em espírito? Porque acontecia muito, a gente tem outros lógians nesse sentido, em que Jesus estava falando desencarnado já como um espírito, e falava através de Pedro ou através de outro discípulo. E os discípulos então chamavam Jesus, oravam Jesus, Jesus vinha e falava. É engraçado essa frase dos discípulos, né? Nos deixa com essa dúvida, porque eles fazem uma pergunta, faz-nos conhecer o lugar onde tu estás. Será que se ele estivesse ali, sentado presencialmente, eles perguntariam isso? Pode ser que Jesus estivesse falando através de um discípulo. Né? Jesus não estaria presente. Ou Jesus se manifestou, mesmo estando vivo ainda, se manifestou espiritualmente ali na frente deles, né? Numa manifestação ali de presença. E Jesus, num espírito de grandeza como era, ele era capaz disso, né? E aí, eles tendo se manifestado, os discípulos disseram, olha, precisamos saber onde tu estás.
né? Faz-nos conhecer o lugar onde tu estás, pois necessitamos procurá-lo. Então, se fosse uma questão assim de, olha, a gente também quer se elevar, eles não diriam, pois necessitamos procurá-lo, não é? Então é isso, para a gente pensar. Para a gente pensar e cada um faz o seu julgamento. Deixe seu comentário, olha, o que você achou no Loja 24 aqui? Né? Jesus estava presente? Ou estava presente como Espírito? Qual a sua opinião? Deixe nos comentários. Bom, Loja 25. Jesus disse: ame seu irmão como a sua própria alma, vele por ele, como pela pupila de teus olhos. Então, essa tradução de pupila de teus olhos às vezes muda um pouquinho, né? Como a alma de teus olhos. Tem até alguns que traduziram como a menina de teus olhos. Então, depende do livro que vocês pegarem para ler. Eu sempre recomendo esse livrinho maravilhoso aqui, que é o Evangelho do Hermínio Miranda, tá? Evangelho Gnóstico de Tomé, do Hermínio Miranda. Recomendo muito que tenham aí em suas bibliotecas. Para ler de vez em quando, é sempre bom. E aqui tem todas essas questões que nós estamos passando, muito mais detalhadinho, mais com várias opiniões, tanto do Hermínio Miranda quanto de outros historiadores também. É um livro muito legal, tá? Então, pupila dos teus olhos, né? E a resposta, né? Um irmão deve ser considerado como a sua própria alma e cuidado como a luz de nossos olhos. Então, esse aqui muito coerente com tudo que Jesus sempre falou, nos canônicos também, né? Amar a teu irmão como a si mesmo, né? De uma forma genérica, sem nenhuma distinção. Logion 26. Jesus disse: o cisco no olho do seu irmão você vê, mas a trave no seu olho você não vê. Quando retirar a trave de seus olhos, então você verá como retirar o cisco do olho do seu irmão. Então, semelhante encontramos também, aí tem a explicaçãozinha que eu coloquei, semelhante encontramos em Mateus, né? Capítulo 7, de 3 a 5, versículos de 3 a 5. Antes de tentarmos corrigir e direcionar os outros, devemos sempre nos corrigir completamente, ter certeza de que estamos corrigidos completamente, pelo menos com relação àquele tipo de erro, né? É importante, antes de tudo, conhecer os nossos próprios erros. E aí entra, mais uma vez, o autoconhecimento que nós falamos agora há pouquinho. Muito bem, vamos para a questão 27, Logion 27. Jesus disse: se vocês não jejuarem em face do mundo, não encontrarão o reino. Se não guardarem o sábado como sábado, não verão o Pai. Então, afastar-se do mundo material, né? O jejuar em face do mundo, significa isso, afastar-se da matéria, afastar-se dos apegos e dos prazeres do mundo. Cada vez mais. Afaste-se dos prazeres do mundo. Essa é a orientação aqui de Jesus. Vai perder amiguinhos que querem te levar para um local ou para outro local, impróprio, né? Impróprio do ponto de vista de sabores exagerados da matéria, né? Não tem problema, os amigos bons vão seguir e vão continuar num caminho mais elevado, mais apurado, mais espiritualizado. Então, esse aqui é o conselho de Jesus. E tratar o sábado como sábado, lembrando que todos ali eram judeus, né? Os discípulos todos ali eram judeus de origem judaica, né? Então, tratar o sábado como um dia de oração e repouso, mas sem se escravizar-se ao sábado, né? Exageradamente. Um dia de repouso, um dia de oração, com certeza, mas sem exageros também,
de escravizar-se ao sábado. Muito bem, pessoal, esse foi o 27, tá? Vamos agora ler o 28. Jesus disse: estive no meio do mundo e me manifestei a eles na carne. Encontrei-os a todos bêbados e nenhum deles com sede. E minha alma sofreu pelos filhos do homem, pois eles são cegos em seus corações e não enxergam que vieram ao mundo vazios e vazios procuram sair do mundo. Agora estão bêbados e só se arrependerão quando abandonarem o vinho. Esse é um dos lógions que eu acho mais bonito aqui, um deles, né? Tem lógions lindos aqui, mas esse é muito bonito, né? Primeiro porque Jesus vivo falava, né? Significa que Jesus falava em espírito, né? Jesus aqui falava vivo, na verdadeira vida, já desencarnado, provavelmente, se manifestando através de um, dois discípulos ali. E eles tinham sempre essas reuniões, e reuniões que eles chamavam de profetização, né? Reuniões em que eles recebiam ali espíritos de profetas e, naturalmente, depois que Jesus os deixou, eles chamavam Jesus frequentemente e Jesus sempre compadecidamente comparecia, se apresentava e falava sempre para os discípulos. Então, estive no meio do mundo e me manifestei, claramente Jesus está dizendo que ele já esteve aqui e já se manifestou. Encontrei os bêbados, significa entorpecidos pela matéria. Então, esse é um outro conceito muito comum, gnóstico, que fala, olha, nós aqui na matéria, né, a gente perde completamente a realidade do mundo espiritual. A gente fica sujeito ao que é capaz desse raciocínio, da nossa consciência espiritual, ela meio que ela se cobre e a gente perde todo o conhecimento que a gente adquiriu e que a gente tem guardado, né? Grande parte do conhecimento, melhor dizendo, fica ofuscado na matéria. Também se usa o termo bêbados ou embriagados, né? Embriagados na matéria. Umedecidos pela matéria, também se usa esse termo, umedecidos pela matéria. E nenhum deles com sede, nenhum deles com vontade de evoluir. É isso que significa nenhum deles com sede, nenhum deles com vontade de aprender, nenhum deles querendo se elevar. Sofreu pelos filhos do homem, e minha alma sofreu pelos filhos do homem. O que significa filhos do homem? Já falamos em alguma outra aula anterior. Filhos do homem era um termo utilizado antigamente, principalmente entre os essênios, que normalmente se chamava filho de mulher, da mulher, né? Os seres, de uma maneira geral, os seres materiais, os seres que estavam ainda muito enraizados na matéria. E os seres, conforme eles iam se elevando, chegavam num estágio bem elevado, eles eram chamados também de perfeitos, seres perfeitos, né? Lá vai um perfeito, este é perfeito. Ou chamavam também de filhos do homem. Então, filhos do homem, né? Também era um termo utilizado para os seres mais elevados. E o que Jesus fala aqui, olha, minha alma sofreu pelos filhos do homem, né? Ou seja, os mais elevados, né? Pois eles também são cegos em seus corações e não enxergavam que vieram ao mundo vazio, né? E esse vieram ao mundo vazio significa sem conhecimento, sem evolução, e estão saindo do mundo também da mesma forma, vazio, sem terem feito o seu autoconhecimento, sem terem feito o aprendizado necessário. A gente vem aqui para a matéria, aqui, encarnar na matéria aqui, para evoluir, para aprender, para estudar, não é para ficar pegando sol, não é para ficar bebendo, não é para ficar o tempo inteiro
aproveitando a vida, né, no conceito como se usa popularmente, né? Então, o conceito aqui é aproveitar a vida, mas aproveitar a vida estudando, aprendendo, autoconhecimento, meditação, elevação espiritual, para que você consiga, então, um aprendizado aqui e deixar o mundo não vazio, não de forma vazia, como chegou, mas deixar o mundo com sabedoria adquirida. Esse é o convite de Jesus nesse lógion aqui. E aí, no final, ele fala: olha, agora estão todos bêbados e só se arrependerão quando abandonarem o vinho. O que Jesus quer dizer quando abandonarem o vinho? Né? Quando abandonarem a matéria, quando abandonarem os prazeres da matéria. Quando chegarem a um estágio que sejam capazes de dizer não aos prazeres, aos excessos da matéria. E aí entra todos os prazeres em excesso da matéria, né? O que a gente puder sempre procurar um caminho do meio, um caminho centrado, um caminho de consciência, largando os excessos, tanto masculino quanto feminino, né? Cada um tem os seus excessos que gosta, né? Se a gente procurar sempre um caminho central, um caminho de consciência, esse é o caminho gnóstico, orientado por Jesus no Lógion 28. Vamos ao 29 agora. Jesus disse: se a carne foi feita para o espírito, é maravilhoso. Mas se o espírito foi feito por causa do corpo, isso é a maior das maravilhas. Quanto a mim, contudo, maravilho-me disso, de que tão grande riqueza tenha sido colocada nesta pobreza. Então, Jesus comentando: olha, o corpo é habitação temporária, né? É um momento aqui na carne que nós passamos. É mais ou menos isso que ele fala: olha, foi colocado aqui nessa pobreza uma riqueza tão grande como um espírito, né? Um espírito tão magnífico como somos cada um de nós, né? Mas colocados aqui nessa pobreza da matéria aqui. E Jesus cita a beleza dos seres e do espírito. E não ser importante quem foi feito para quem. Parece nesse Lógion que ele foi arguído antes, ele foi indagado, né? Olha, mas o que surgiu primeiro, né? Jesus, o que surgiu primeiro, né? Surgiu o homem ou a matéria? A matéria foi feita para o homem ou o homem foi feito para a matéria, né? Então, parece muito aqui que Jesus fala nesse sentido, que, olha, o importante é a gente perceber a beleza dos seres e do espírito, e não se importar, né, com quem foi feito para quem. Tão grandes e ricos seres terem sido colocados nessa pobreza. E a pobreza é a falta de espiritualização, né? O que é essa pobreza que Jesus fala, né? É justamente um local tão pobre de conhecimento, de riqueza, de espiritualização. Então, é isso. Esse foi o 29, vamos ao Lógion 30. Jesus disse: onde há 3 deuses, eles são deuses. Onde há 2 ou 1, eu estou com ele. Então, é um Lógion aqui que os historiadores ficam um pouco na dúvida e, pelo que comentam aqui, de difícil interpretação, tá? Mais do que um, Puer também, o Hermínio Miranda também comenta que é de difícil interpretação. Todos eles comentam que, olha, é um Lógion difícil, porque Jesus fala: onde há 3 deuses, eles são deuses, né? Eles são deuses. Parece que Jesus fala assim: eles são deuses, tudo bem, mas onde há 2 ou 1, eu estou com eles. Né? Então, parece-me, aí eu vou falar aqui, a primeira parte aqui, condena o politeísmo. E por que ele diz que condena o politeísmo? Porque Jesus está dizendo: olha, eu não estou com esses 3 deuses, eu estou com 1 ou 2. Quando há 2 ou 1, eu estou com ele.
né? E por quê? Porque Jesus está com dois. Dois não é politeísmo também, né? E aí vem a explicação. E aí a minha interpretação, tá, pessoal? Coloquem sempre a interpretação de vocês aqui embaixo, é para a gente pensar. Acima de tudo, pensem, pensem. Usem o seu entendimento, o seu discernimento, a sua razão noética que está guardadinho no seu interior, aquele conhecimento que você traz, com certeza, sobre tudo isso. Qual o teu sentimento? E a minha interpretação aqui nesse Logion, tá? Cada um de nós, ao chegarmos em um nível alto da espiritualidade, antes da unificação com Deus, mas já num nível altíssimo, num nível ali, olha, de quase unificação com Deus. Ainda estamos no pleroma, como chamam os gnósticos, né? O nível máximo do céu divino, né? O céu, depois das camadas todas que envolvem a matéria, né? Você encontra o pleroma, é o conceito gnóstico, falando aqui do conceito gnóstico, né? Então, quando você está no pleroma, evoluindo e aguardando para nos tornar um com Deus, aguardando o processo de unificação, de sincronismo com Deus, né? Neste momento, seríamos um ser em altíssimo nível, aguardando para ser um com Deus. Então, somos dois. E aí Jesus diz que estaria ali também. Muito bem, hoje encerramos então no Logion 30. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo no Logion 31. Um beijo no coração de todos. Até lá!